Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, o bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tão pouco vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Com relação aos financiadores multilaterais e intergovernamentais, tivemos experiências fantásticas, né? Através do GEF, do PNUD, né? Vinculado a uma organização da sociedade civil que recebia os recursos, né? Que foi talvez uma das relações mais fáceis que nós tivemos, né? Porque, na verdade, foi intermediada por uma outra organização da sociedade civil que entendia como é que a coisa funcionava, então isso não foi muito problema. Mas você tem esses vários níveis financiadores aí, é preciso tomar muito cuidado. Então, ter um cenário assim, ver as coisas num cenário não a longo prazo, mas a curto prazo, e tentar ver se consegue, nesse curto período de tempo, ter algum benefício, né? Que depois você acaba, que você acaba não caindo numa armadilha depois, por mudança na política ambiental dessa instituição. João, talvez você pudesse falar melhor com a gente sobre isso, porque você é o dirigente da organização, sabe como é que a coisa funciona. Vou falar o mais rapidinho, vou tentar pegar só um ou dois pontos que eu acho assim que nós aprendemos que são pontos que a gente não pode deixar de privilegiar desde o começo, se formos, né, começar uma nova etapa. Por exemplo, de que maneira a gente consegue trabalhar nas comunidades com os produtores num ambiente em que existe uma praga devastadora das relações comunitárias, que é o tal do empreendedorismo, que coloca essa ilusão de que o sujeito sozinho vai se esforçar muito e vai virar capitalista e vai conseguir ganhar na loteria sem ter capital, né? Porque ele acha que consegue começar não no nosso projeto, né, mas no ambiente que cerca as relações do Estado com as comunidades. É uma propaganda intensa do empreendedorismo, a metodologia Sebrae, sabe, de chegar lá e convencer que a pessoa vai conseguir virar um empresário e vai virar um grande empresário, quando o índice de mortandade de microempresa no Brasil é altíssimo. Acho que 90 e poucos % desse tipo de estratégia fracassa no primeiro ano. Então, é uma coisa. Então, só o fato de você começar a dizer que tem outras formas de se melhorar a renda da comunidade é um aspecto do trabalho de convencimento, que é um trabalho de educação, que nós teríamos que, já de saída, reforçar, né? Sem nenhuma concessão com essa mentalidade de curto prazo, que é muito ilusória, né? Com isso, acho que nós teríamos que trabalhar com bastante concentração o aspecto da economia solidária, né? Quer dizer, formas de você colocar o produto que você desenvolve que garantam uma rentabilidade, que sustentem aquele produtor que da comunidade vai chegar no mercado sem proteção se ele for sozinho.
né? Outra questão, eu não sei se eu consegui me explicar, mas a ideia é o seguinte: no empreendedorismo, você vai levar muita gente a quebrar a cara, se for aquela ideia de que eu sozinho vou dar certo, né? Eu estou falando no nosso ambiente do Maranhão, em comunidades com economia mais com volume de renda por cabeça mais robusto, mas nós estamos num estado que tem a menor renda e os menores índices de desenvolvimento humano, dos 27. Né? Então, nós não estamos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tem uma renda média superior. Acho que a renda média familiar no Maranhão é em volta de R$ 500. E quando a gente entrou nas comunidades, a gente fazia a pesquisa zero, havia toda uma economia sem dinheiro. As pessoas pegavam muito pouco em dinheiro, e era uma coisa assim, nas entrevistas aparecia famílias que mexiam com 50, 100 reais por ano em dinheiro, em nota, mas trocavam produtos, né? Recebiam muita contribuição em termos de roupa, calçado, de parentes, de amigos. Não era mercado, esse mercado de você ir no shopping. Tá? Então, nós tínhamos que ter isso desde o começo, claro, para reforçar mais o desenvolvimento de capacidades gerenciais nos grupos de produtores, porque foi outro gargalo que a gente sentiu. Bom, nós temos 20 ótimos produtores, né? Vamos montar um ponto de venda. Quem é o gerente do ponto de venda? Porque daí ele não pode ter só amor às abelhas, ele tem que saber gerenciar um empreendimento comercial que tem uma função. Então, essa mão de obra, normalmente, a gente encontrava gente muito interessada, mas era o esperto, era aquele que sabia mais do que os outros e que ia acabar virando o dono do negócio sem ser, porque, teoricamente, ele seria um funcionário dos produtores, e não aquele cara que vai ser o patrão, mas ele começava a ter comportamentos assim, poucas experiências que a gente avançou, a comercialização é um nó. Quando nós fomos com essa visão dizer que para desenvolver uma cadeia no Maranhão, para criar um produto culturalmente a partir do território maranhense, um território no sentido até do vinho, o vinho com sabor tal, do lugar tal, porque tem aquela rocha lá, tem aquela uva, é a analogia que a gente fazia com a abelha, com o mel da melípona, né? Ele tem que ter um sabor, ele tem que ter a floração dele estampada, porque ele nunca vai ser uma commodity, ele não pode ser padronizado, ele não pode ir para um galão de 200 litros e sair com o mesmo gosto para agradar os padrões da indústria de sorvete, de não sei do que, não sei o que. Ele tem que ter um fator diferencial que é ser assim, eu vou comprar aquele mel porque ele só tem lá, só tem aquele mel com aquele gosto feito naquela comunidade. Isso tinha que estar no rótulo. Então, isso também é todo um processo. Desenvolver a rotulação, criar identidade. Mas a gente chegou a um momento assim, para ter escala, nós vamos ter que ter nem que seja uma pequena indústria, mas é uma instalação industrial que consiga recolher essa produção, dar o procedimento, o tratamento que a gente considera o padrão, né? E o tratamento, não o produto, né? Para garantir que o produto não seja estandardizado e comercializá-lo em condições que pressupõem armazenagem de médio e mais longo prazo. Então, a gente precisava de um capital. O capital, na época, a gente estava pensando que o governo deveria investir na construção de uma unidade para processar o mel de melípona, né? Porque tem as casas de mel da apicultura, houve muito financiamento para casa de mel, e quase todas também fracassaram por conta do ambiente de negócio. O sujeito que está a 700 quilômetros de São Luís produz um volume X de mel de apis, tem uma casa de mel, mas ele não tem escala suficiente para botar esse produto no mercado lá na cidade dele, e também não tem um canal
de comercialização na capital, que é a maior concentração de pessoas, a maior renda, o melhor IDH, a melhor estrutura de comércio. Então, precisaria uma atenção do governo, mas o governo não está preocupado com isso. O governo não tem nem sensibilidade com isso. E a gente não está falando assim, que se a gente fosse conversar com estranhos. Eram pessoas da convivência, conheciam o projeto, conheciam as instituições, gente que saiu da universidade para a gestão pública, gente de esquerda, mas zero de sensibilidade. Só pensa assim, resultado imediato, que eu vou ter que fazer meu balanço da minha gestão e eu tenho que mostrar ganho. Você não consegue reverter uma situação de miséria pensando em 4 anos. Miséria de massa. Inclusive, a região do projeto está no Baixo Parnaíba, está no que hoje é chamado Unidade de Planejamento Delta das Américas, e são os menores IDHs do estado, estão ali. Belágua, acho que disputa com não sei o que, a menor renda média, e onde produz um grande mel. Então, deveria ser criado um ambiente que não é o ambiente de consultoria comercial da Sebrae, teria que ser uma outra coisa que valorizasse isso, porque a nossa estratégia sempre foi assim. Não adianta a gente querer ser o maior produtor do Brasil de mel de apis, porque já há um mercado estruturado, historicamente organizado, com os interesses já se acertaram, já sabe quem manda, quem obedece, como é que escoa, tanto que vem o povo veio do Piauí, mas basicamente são produtores que já vieram do Sul e transplantaram esse modelo de apicultura para cá, seja ela a fixa ou a móvel, né? a migratória. Então, a gente teria que desenvolver. O produto foi desenvolvido, né, suficientemente para ter identidade própria, né? As comunidades começaram a entender que sozinho, mesmo que a gente não evoluísse para formas muito de organização de empresas cooperativas, mas o associativismo inicial começou a ter. Onde nós estamos assim muito longe do Espírito Santo, que não houve uma articulação política a nível do Estado de produtores, né? Porque nós não tínhamos nenhuma legislação estadual. Nos diálogos que a gente teve com uma das secretarias, foi um assessor do gabinete do governador, ele ficou calado basicamente a reunião inteira, e a gente estava com um processo em curso já em paralelo de discutir as propostas para uma legislação estadual de meliponicultura construída ouvindo a universidade, os produtores, os outros parceiros dos projetos que aconteceram, de várias reuniões. Aí o cara foi para a internet, pegou um Ctrl-C, Ctrl-V, combinou com um deputado, montou uma legislação que foi aprovada sem nenhuma discussão, nós só soubemos, nós que estávamos conversando com o governo, imagina, se a gente estivesse do lado de fora fazendo manifestação contra, nós estávamos lá dialogando, sentados na mesma mesa, e os caras atropelaram tudo, porque há também uma peculiaridade aqui do Maranhão, que era um conglomerado de 16 partidos sustentando o primeiro mandato do Flávio Dino. 3 eram de esquerda, os outros todos iam até a extrema-direita partidária, que não queria nem chegar perto de nada que tivesse cheiro de comunidade, que dirá apoiar e dar. Então, era muito complicado o nosso ambiente aqui, a parceria com o governo local, apesar de até o governador ser pessoa que já tivemos convivência durante um período mais da sua juventude e tal. Então, no governo, as pessoas não fizeram diferença, porque a cultura do governo ela é muito impositiva, ela faz as coisas para o povo, ela não faz com o povo, e ela acaba não incorporando nem as energias, nem a criatividade das comunidades. Então, isso aí nós fizemos pouco lobby, digamos assim. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar.
tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima. Eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar.